Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está no secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Senhor, eu quero te louvar por essa palavra, te engrandecer, te adorar, porque o Senhor é grande, poderoso e fiel. E como o Senhor tem queimado em meu coração, Pai, a respeito dessa mensagem, eu não conseguiria mais demorar nem um dia, Senhor, para falar dessa palavra, Senhor. Mesmo que seja em poucos minutos, Espírito Santo, que o Senhor use a minha boca, a minha vida, Pai, e alcance todos que estiverem ouvindo essa mensagem, Pai. Que não seja eu, porque eu não sou, eu não posso, eu não sei, mas o Espírito Santo que habita em mim, que derrame da tua unção, da tua graça, e fale, Espírito Santo, aos corações, em nome de Jesus. Essa palavra, ela vem falado comigo a semana inteira. Para ser bem sincero, o Espírito Santo tem falado comigo durante a semana inteira a respeito dessa palavra. E eu queria aqui bem rapidinho, em poucos minutinhos, compartilhar um pouquinho com vocês. Depois eu vou estar fazendo uma um pouquinho mais longa, tá? Mas eu não podia deixar passar mais nem um minutinho sem falar dessa palavra para você. Nós cristãos, inclusive tá tendo uma festa e tá meio difícil aqui o áudio, mas vai dar certo. Nós cristãos, nós temos a mania, principalmente cristãos que já vêm do berço evangélico, que já tem um tempo, né, que conhece a palavra, ou que a mãe e o pai é cristão, então vai porque o pai e a mãe acabam insistindo que o filho vá, cresceu falando que é evangélico. Às vezes nós estamos nessa posição, a gente tende a se esfriar um pouco mais, a gente tende a cair pro oposto, né, da vontade de Deus, para a frieza espiritual. E a palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina que nós devemos ser quentes, ser fervorosos na presença de Deus. E o que tem acontecido com a gente é exatamente isso. A gente se acostumou a ser cristão, a gente se acostumou a servir ao Senhor, a gente se acostumou a ir para os cultos, né? Mesmo depois dessa pandemia, após as igrejas abrirem, tem gente que voltou com muita facilidade porque se acostumou. E tem gente que é muito fiel nisso. Segunda, quarta, sexta, independente do culto da tua igreja, tem gente que é muito fiel nisso. Mas a gente vê nos frutos, a palavra do Senhor Jesus diz em João que os frutos, a árvore se conhece pelos frutos. Então, às vezes a gente vê aquela pessoa que tem aquele compromisso com os cultos, mas quando a gente vai observar os frutos dessa árvore, os frutos não são bons. E essa palavra de Mateus, ela nos convida a entrar no secreto, a entrar no quarto para buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo tem falado comigo a semana inteira sobre isso. Nós devemos colocar lenha todos os dias. Se você fizer o teste aí com você, uns 3 dias você acordar, ouvir louvor, ler a palavra, passar aquele dia com comunhão na presença de Deus, você vai se sentir bem, você vai se sentir perto de Deus novamente. E se você ficar 2 dias sem orar, sem ler a palavra, sem ouvir um louvor, há uma frieza que toma conta de você. E essas coisas passam a não ter tanta importância mais. E a gente começa a caminhar sem a presença de Deus numa boa. E aí que está o perigo. Satanás, ele não tem pressa em nos destruir. Ele dá corda, ele dá corda, ele dá corda, para ver até onde a gente vai chegar. E na hora que o diabo puxar essa corda está o perigo. Porque eu já estive do lado de lá também, eu já tive uma frieza espiritual também, eu já me desviei, né, esse termo que a gente usa quando a gente se afasta da igreja, da presença de Deus. E eu posso dizer com todas as letras, estar sem a presença de Deus dói a alma. Estar longe dos caminhos de Deus nos machuca, nos fere e a gente perde tempo, Aquele momento que você poderia estar firme, estar alicerçado, estar usando o dom que o Senhor te deu, os talentos que o Senhor te deu, estar ganhando vida, estar inspirando pessoas. Você perde esse tempo por estar desviado, fora do caminho da presença de Deus. E o perigo maior é quando nós estamos desviados dentro da igreja, que é
o que eu iniciei falando. A pessoa é firme, a pessoa vai para os cultos, mas a pessoa não tem comunhão, não tem intimidade. E isso, meu querido, me desculpe falar com sinceridade, mas isso não vai te levar para o céu. Ir para os cultos não vai te levar para o céu. Você tá ali, no raso, e eu te convido nessa noite a sair do raso. Um dia falaram isso pra mim: Gabi, sai do raso, mergulha, o Senhor tem um plano na sua vida. E eu te digo isso hoje. O Senhor tem um plano na sua vida, você precisa mergulhar, você precisa sair do raso, você precisa buscar. Irmãos, queridos, não é assim, da noite pro dia, as coisas não acontecem lá. Não é o que você vê no altar, não é o que você vê na igreja, não é aquela levita, aquele obreiro, aquele pastor. As coisas vão acontecer na sua vida, ouça bem que o Espírito Santo está te falando. As coisas vão acontecer na sua vida no secreto. É quando você coloca o joelho no chão para orar que o Senhor Jesus começa a trabalhar na sua vida. Essa semana eu ouvi uma pregação e a pastora falava isso. Você não tem que falar: quando me chamarem para pregar eu vou orar por isso, vou buscar e vai dar tudo certo. Não, você já tem que buscar, porque quando te chamarem para pregar você vai estar pronta. Você vai estar cheia da unção e do poder do Espírito Santo. Você vai estar pronto para executar o teu chamado, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, para ser. Então nós cristãos, principalmente esses que nasceram no berço evangélico, que tem pai, mãe, enfim, a gente precisa todos os dias colocar lenha na fogueira. Eu quis dizer especialmente esses, devido à frieza espiritual que tem tomado conta. Igual, é muito triste, mas a gente vê pessoas que cresceram na igreja e hoje foram para outros caminhos. Por que isso acontece? Por quê? Porque são pessoas que estavam acostumadas a ir para a igreja por obediência ao pai, por obediência à mãe, que gostava do barulho, do movimento, do louvor, mas nunca tiveram um encontro com Deus. E às vezes você está dentro da igreja, mas você nunca teve um encontro com Deus de verdade. Ser cristão, servir ao Senhor Jesus, não é só na igreja. Lá é fácil. Ser cristão de verdade é na sua casa, todos os dias, é joelho no chão, é buscar na madrugada. E o Senhor Jesus tem falado muito isso pra mim: Gabriele, desperta, vai pra madrugada, põe o joelho no chão, porque as tuas bênçãos começam lá no secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Fala aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que incomoda, chora, grita, faz o que for preciso, mas você precisa buscar o Senhor no secreto. Não é na igreja é fácil, meu querido, você levantar as mãos e dar glória a Deus. É fácil porque às vezes nós nos acostumamos, mas o Senhor Jesus não quer barulho, não quer gritaria, no sentido, da palavra. O Senhor Jesus quer unção, quer a presença de Deus. E sim, aonde chega a presença de Deus, há grito, há choro, há palmas, há quebrantamento, há uma alegria muito grande. Eu costumo falar isso, pra mim não dá levantar a mão, louvar. Não, porque toma conta, o Espírito Santo ele enche você de uma forma. E eu não vou falar que eu vivo isso há muitos anos na minha vida, eu tenho vivido isso na pandemia. O Senhor Jesus tem me tomado, tem tocado na minha vida, tem me chacoalhado, falando: Gabriele, acorda, vai pro secreto, me busca. Porque essa frieza espiritual tem tomado conta das igrejas, essa frieza espiritual tem tomado conta da nossa juventude, essa frieza espiritual tem tomado conta de tantos casais, de tantos obreiros, de tantos levitas. Essa semana eu falava com meu pai, com meu marido, nós estávamos sentados na mesa e eu falava isso para eles. Antigamente os demônios chegavam na porta da igreja, a irmãzinha lá estava cantando, os demônios já gritavam, não conseguiam. Hoje eles participam do culto. A gente via paralítico entrar de cadeira de roda e sair com a cadeira de roda na mão. A culto de libertação era aquele fogo, os demônios não aguentavam. O Senhor Jesus usava as pessoas na padaria, aonde fosse, e hoje isso acabou. Por que isso acabou? Porque os levitas sobem no altar sem preparação, porque os levitas sobem no altar sem pôr joelho no chão na madrugada, sem buscar a presença de Deus, sem pedir direção de Deus para louvar, porque muitos pastores sobem no altar sem a direção do Espírito Santo, porque você vai pro culto
sem um intuito verdadeiro de adorar, de cultuar. Você vai porque você se acomodou e domingo é culto, tem que ir. E isso não é legal. E infelizmente os demônios entram na igreja e participam do culto, infelizmente. E essa palavra não é para você só, é para mim. O Senhor Jesus falou comigo a semana inteira. A igreja precisa acordar. Sabe aquele versículo, não vou me lembrar agora, mas a palavra do Senhor Jesus diz que Ele abreviou os tempos, que no final dos dias Ele abreviaria os tempos, porque senão ninguém se salvaria. Você tem noção dessa palavra? Ninguém se salvaria? Porque nós somos uma geração fria, porque nós somos uma geração que está com o celular na mão o tempo inteiro, mas não se vê mais a Bíblia na mão, porque nós somos uma geração hipócritas, porque nós somos uma geração de comodismo, porque nós somos uma geração de dodóis, onde tudo se machuca, tudo se magoa, ninguém pode falar nada pra você, você não aceita repreensão, você não aceita o chacoalhão, e às vezes precisa pra você andar. E o Espírito Santo tem queimado isso no meu coração. Entra no quarto, fecha a porta, fala com Deus. As suas bênçãos vão chegar quando você estiver no secreto, no quarto, buscando, orando, se dedicando. E o Espírito Santo tá movendo, porque o tempo é dele. O tempo não é seu, meu querido. As coisas não vão acontecer no seu tempo. As coisas vão acontecer no tempo do Senhor. E você precisa estar preparado para o processo. Você precisa estar preparado para o tempo do Senhor. Para o não do Senhor. Para o sim do Senhor. Quando a gente está no secreto, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a voz dele é doce, é suave, a gente obedece. A gente não teme, a gente sente paz no nosso coração e a gente obedece. Tá doendo, a gente obedece. Estão chutando a gente tá ali, obedece. Isso é lindo, porque é o verdadeiro evangelho. Maltrataram o nosso Jesus, cuspiram no nosso Jesus, chutaram o nosso Jesus, e ele estava lá cumprindo o chamado dele. Ele cumpriu, ele foi o maior exemplo de todos para nós, e a Bíblia tem todos os ensinamentos. Eu costumo falar isso nas mensagens, vou falar mais uma vez. Eu amo o trabalho coach, eu amo o trabalho do psicólogo, mas tem coisa que é o Senhor Jesus. Não adianta você pagar, gastar horrores no psicólogo. Não adianta você procurar diversos coaches. O Senhor Jesus, ele cura os seus traumas. O Senhor Jesus, ele cura o seu passado. O Senhor Jesus, ele liberta você. É no secreto. É no secreto que ele te mostra as suas feridas, que ele limpa as suas feridas. É no secreto. Vai pro secreto, vai e entra no quarto, fecha a porta, vai pro secreto. E o Senhor Jesus vai fazer uma grande obra na sua vida. Essa semana eu vou estar gravando outra mensagem falando um pouco mais sobre isso, mas fique com essa mensagem no teu coração. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe.